Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Deixa eu falar uma coisa para vocês que têm sofrido perseguições. Eu estou fazendo um estudo sobre as igrejas do Apocalipse e a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Inclusive, a carta a essa igreja é a menor carta que tem no Apocalipse, só tem 4 versículos. A igreja, ela é uma igreja pobre, financeiramente. Ela era uma igreja pobre financeiramente, mas uma igreja que era rica espiritualmente, como o Senhor Jesus descreve na carta. O Senhor Jesus, ele começa a carta falando sobre a sua eternidade, né? Que Deus queria lembrar que o Senhor Jesus, ele não fracassou, ele venceu a morte. E aqueles que fossem fiel também venceriam. Igual o Senhor Jesus, ele venceu. O Senhor Jesus, ele disse que ele viu, né, o sofrimento dos seus seguidores, mas ele se compadeceu deles, mas não os poupou da dor da tribulação. Apesar deles morarem em uma cidade próspera, né, que era Esmirna, eles eram pobres, mas por quê? Devidamente por conta, né, que era uma cidade muito idólatra e ela era uma cidade fiel a Roma. Então eles proclamavam César como Senhor. E muitos cristãos, quando se convertiam, eles proclamavam Cristo como Senhor, e por conta disso eles eram despedidos dos seus empregos. E os recursos que eles tinham, eles sacrificavam em prol do evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que as pessoas que fogem das suas responsabilidades diante de Deus por medo de sofrer, não são dignas de comunhão com Deus. Aquele povo, ele não fugiam das responsabilidades, eles levavam Cristo. E isso fazia com que o Senhor Jesus olhassem por eles. Essa igreja foi uma igreja que só teve 4 versículos falando, e Deus não criticou os cristãos daquela igreja. Essa carta, ela só elogia e encoraja sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos. E eu quero dizer que, e se você tem em determinado lugar ou em determinada situação, você não diz que você é cristão, você esconde esse fato por medo de perseguições, por medo de sofrer algum tipo de bullying, então você não é digno de comunhão com esse Deus, né? E as pessoas que também ensinam o servo que prosperar, que você prospere, que você ficaria livre de sofrimento nessa vida, é porque não acredita nessa palavra que foi dita a essa igreja de Hermínia. As tribulações na nossa vida, elas acontecem para colocar a nossa fé à prova, a nossa fidelidade a Deus à prova, a nossa lealdade. Mas essa tribulação que acontece, ela tem hora de começar e também tem hora de terminar. Assim como na igreja de Hermínia, lá no 10, Jesus fala, não temas as coisas que tem a sofrer. E ele disse que essa tribulação teria 10 dias. Isso mostra que tudo está no controle de Deus. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Mesmo que iremos passar por tribulações, que iremos ser perseguidos, tudo tem um começo e tem um fim. Nada vai durar para sempre. O sofrimento na eternidade vai, mas Deus fez uma promessa a essa igreja que eles não passariam pela segunda morte. Deus fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, tinha uma promessa sobre aquela igreja, tem uma promessa para aqueles que são fiéis. E se você passar por essa tribulação, sendo fiel a Cristo, você também não passará pelo dano da segunda morte. Servir a Deus nunca foi fácil, e naquela época era muito pior do que hoje, pode ter certeza. Essa igreja provavelmente foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária. E provavelmente também Policarpo, que era discípulo de João, foi bispo nessa igreja. Por quê? Por conta da trajetória dele, do testemunho, que ele foi morto, lançado na fogueira, queimado. Ele foi queimado porque
ele não reconheceu, ele negou, na verdade, né? Ele não reconheceu César como uma divindade. Então, por conta disso, ele foi lançado na fogueira. Então, eu creio que você não foi lançado na fogueira. Eu creio que as perseguições que você sofreu não chegaram a este ponto, né, do povo de antigamente. Então, permanece firme na fé, porque a minha, a nossa recompensa daquele que é fiel, que permanecer até o fim, será a vida eterna. As coisas têm acontecido muito rapidamente, o tempo tem se abreviado. E eu, como cristão, não posso me calar. Nós que somos cristãos não podemos nos calar. O máximo que pudermos para pegar o evangelho, falarmos de Jesus, a gente tem que fazer isso. E nós não podemos desanimar na fé, mediante as perseguições, o sofrimento que a gente tem passado, mediante as nossas lutas, nós não podemos nos calar e não podemos nos desanimar. Vamos renovar as nossas forças em Cristo e termos a certeza de que lá na frente nós temos um alvo que é maior do que todas as coisas, que é a nossa salvação. Tá certo? Deus abençoe.